Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o Pacto de Dalila, que foi o último livro que eu li no Kindle Unlimited. Então, a Dalila, ela vem de uma família muito religiosa, apesar de ela mesma nunca ter seguido esse caminho, porque ela sonhava em ser escritora, mas as dificuldades da vida a impediam de se dedicar a isso. Dificuldades essas como pagar aluguel, comer, coisas básicas mesmo. Então ela começa o livro pedindo demissão de um trabalho extremamente horrível e com uma chefe abusiva, sem nenhuma perspectiva de crescimento, e ela não sabe o que ela vai fazer da própria vida dela agora. Só que em um sebo ela encontra um livro muito antigo e se trata de um grimório, onde ela encontra um ritual para realizar todos os seus desejos e assim, sabe quando você não tem mais nada na sua vida, você fala, vou tentar isso aqui? Ela tenta. Nesse ritual, ela invoca o demônio Samael e ela faz um acordo com ele em troca da sua alma. Os livros dela irão estourar, se fixar na mente dos leitores, ela alcançará o maior sucesso que um escritor pode alcançar, se tornar uma lenda. Só que em troca, ela só poderá viver isso por 4 anos e então ele virá buscá-la. Acordo esse que ela aceita, já que não tem, como eu disse, nenhuma perspectiva de melhora em nenhum dos aspectos da sua vida. Logo no dia seguinte, ela recebe uma visita da melhor amiga dela, que é a Lena, que foi aprovada em um programa de pós-graduação editorial em Nova York e quer que a Dalila vá até lá com ela, o que ela aceita, já que ela não tem emprego, não tem nada, né? Em Nova York, alguns meses depois, a Lena entrega os primeiros capítulos do manuscrito dela para um professor que trabalha em uma editora conceituada e oferece um contrato para Dalila. E depois disso, ela vai desenvolvendo a história, ela recebe muitas visitas do Samael, que dá até um colar para proteger ela, já que existe um culto, que são os Tenebres, que cultuava Samael, coletava as almas para ele em troca do poder, e eles estão procurando o livro que não sabemos como foi parar no sebo onde ela encontrou. E no desenvolver da história, o livro vai acompanhando a jornada da Dalila, como o livro dela foi ficando conhecido, a adaptação que vai ser feita dele, mesmo quando acusam ela na internet de fazer um pacto, o que é, no caso, a verdade, né? Ela conseguiu ter sucesso, isso só fez com que o livro dela fosse mais vendido, mais pessoas comprassem para ter a própria opinião sobre o assunto. E ela também tem uma atração bem clara pelo Samael, só que o foco da história é realmente a jornada dela e não é só o dark romance entre eles. Então, ela começa a estudar mais o Grimório e também é chamada para um evento na Mansão dos Tenebres, onde ela vê eles no meio de um ritual. Também descobre que eles foram os responsáveis por um ataque que ela sofreu no parque, na única vez em que ela saiu de casa sem o colar que o Samael deu. Só que o próprio Samael caçou o demônio responsável pelo ataque por ferir ela. E o livro vai acompanhando o passar dos 4 anos, ela ficando famosa, a escrita dela, o desenvolvimento, também ela estudando o Grimório, descobrindo que ela consegue realizar algumas ilusões, alguns feitiços, procurando formas de se livrar do pacto. Ela também tem 1 ou 2 momentos ali bem picantes com o Samael, apesar de na primeira vez ela achar que foi um sonho e só perceber que foi de verdade quando acontece de novo lá no final da história, né? Só que quando o acordo está chegando ao fim, ela já tem tudo planejado para Lena ficar com os bens dela. Só que o Samael leva ela por 5 noites para os lugares do mundo que ela sempre quis conhecer. E no último dia da vida dela, ela está na premiere de lançamento dos livros e a Lena não aparece. Então, quando ela volta para casa, ela percebe que a amiga foi levada pelos Tenebres e vai novamente até a mansão. Só que ela é pega, inclusive também descobrem que a Natasha, que era a namorada da Lena, fazia parte da seita e se aproximou da Lena, se envolveu com elas propositalmente. Porém, a Dalila estudou muito o Grimório e ela consegue enganar todos eles, acabando com esse grupo de pessoas que são privilegiadas em troca do sacrifício dos outros
de uma forma muito mais literal do que o sistema capitalista nos proporciona. Depois ela vai com o Samael, ela conhece o seu reino, ela conhece a biblioteca, só que ela não quer mais perder a alma dela e simplesmente deixar de existir. Então ela tenta fazer como a bruxa que escreveu o livro e romper o pacto. Só que quando ela faz isso, ela acaba indo parar nas memórias dessa bruxa e acompanha toda a trajetória de vida dela, como era a sua vida, os motivos que levaram ela para fazer um pacto com o Samael, o desenvolvimento de um relacionamento com ele, assim como aconteceu com a Dalila, e ela percebe que a bruxa era ela mesma, é como se ela fosse tipo a reencarnação dessa bruxa. Quando ela confronta o Samael sobre isso, ele diz que ela foi o motivo de ele ter caído, que ele era um anjo, né? Que ele se apaixonou por ela, mas ele só descobriu que a Dalila era a mesma pessoa quando eles já tinham feito o pacto e já não tinha mais como voltar atrás. Só que ele sabia que, assim como no passado, ela teria o poder de quebrar o pacto como a bruxa fez, né? E ele pede que ela fique com ele, que ela se torne sua rainha e viva imortal entre os dois mundos da forma como ela preferir, sendo que seja com ele. Então ela aceita e o livro acaba com eles juntos e ela passando 6 meses no mundo mortal e os outros 6 no mundo inferior. Ela continua escrevendo sob um pseudônimo e a amiga dela, a Lena, que usou o dinheiro para abrir a própria editora, continua publicando as histórias da Dalila, pelas quais a Dalila sempre será lembrada que foi o que ela sempre sonhou, foi algo pelo qual ela trocou a alma, né? Então, assim, é um livro bem diferente, mas eu sou eclética no quesito leitura, então foi uma experiência, achei bem legal o desenvolvimento, gostei do foco ter sido o desenvolvimento da personagem e não do relacionamento, mesmo que seja uma personagem sombria com vontades e desejos que não são considerados certos. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem, até mais!